dormi ontem porque o Marcelo foi dormir e meditou, né? E eu nem meditei não, eu fui dormir, tava bem chateado, fui dormir bem chateado, né, ontem. Sei lá, não sei porquê, mas eu fiquei chateado. Aí eu dormi ali até agora, que sonho, na minha opinião, foi o mais forte que eu já tive, de todo o tempo. Uma experiência muito forte, bem. Foi. Deixa ele só ir, não, só ele falar. A gente só vai ouvir. Ah, tá. Eu não quero eu interferir ou eu induzi-lo. Eu quero que ele fale puro o que aconteceu. Tá, na minha experiência foi assim. Eu lembro que eu tava aqui no corredor de casa, tava a Marcele, e a gente tava ali no portão e nós começamos a conversar, né? Nós tava com o portão aberto, porém quando a gente olhou, era mais ou menos umas 5h30, o tempo do lugar. Quando a gente olhou pra lua, tava uma lua cheia. É estranho, porque 5h30 é uma lua grandona, mas bem grande mesmo. Muito grande. Numa 5h30 da tarde é meio que esquisito. O céu tava roxo. Não era o céu azul. Tava roxo. Mas não aquele roxo totalmente roxo forte. Um roxo bem clarinho. Sabe? Bem fraco, sem ser muito forte. Como tem sido as noites na Terra agora, essas tardezinhas? Esse roxo meio rosado. Exatamente. Esse roxo meio rosado. O céu tava esse roxo meio rosado, com a lua cheia. E eu tava olhando lá pra essa lua. E quando eu olhei, eu comecei a ver que tava vindo como se fosse... Sabe na experiência da Marcela, onde ela viu aquela nave triangular vindo? Sim. Ali no quintal? Começou a vir um tanto de navezinhas, não sei se é navezinhas porque tava bem longe. Frota. Mas umas frotas de umas naves triangulares na Lua. Elas estavam vindo da Lua? Da Lua. Vindo pra Terra. Mas tava assim, não tem quando você olha pra um lugar e as naves tá lá naquele lugar vindo? Sim. Eu acho que elas estavam vindo da Lua. Da Lua? Da Lua, exatamente. Eram triangulares. Eu acho que eram as triangulares vindo da Lua. Aí eu olhava aquilo e eu falava pra Marcele chamar você e minha mãe rápido. Elas já estavam vindo, né? Quando eu falava isso, minha mãe vinha e você vinha e eu perguntava o que queria acontecer com a gente com aquilo ali vindo, né? E você explicava. Aí quando você começou a explicar, começou a dar um flashback, não um flashback, mas um... Não tem um jogo onde dá os NPCs, que são os bonecos do jogo, vão explicar que passa todo aquele filme? Passa uma história mental. Uma história mental, exatamente. Passou na minha mente como se fosse a minha visão de drone lá no céu, acima de onde estavam aquelas naves vindo. Só que quando elas estavam... quando eu estava lá no céu, você começou a explicar que todo mundo, não tem uma pessoa, iria ser mudada, iriam ser levados daqui. Não tem uma que ia ficar. Só todas iam ser levadas embora? Levadas embora. Nessas frotas de nave. Nessas frotas de nave. Quando você falou isso, que eu tava lá em cima, eu comecei a olhar assim para baixo, né, onde estava aquele tanto de gente, a terra, tinha como se fosse uns triângulo, muito esquisito, parecendo umas pirâmides assim, só que deitadas assim, ó, várias, parecendo plataformas. Sim. Não eram naves gigantes, não, parecendo várias plataformas, só que cada uma tinha uma pessoa na plataforma. Porém, nessas plataformas, as pessoas estavam dormindo. Tinha uma pessoa em cada? Em cada, era várias, era milhares ali. Era muito. Quando eu vi vindo da Lua, tinha umas 200. Sim. Aí quando você começou a me explicar que a minha visão tava lá de cima, aí eu consegui ver um tantão, né? Mais de mil e mil ali. Porém, quando eu olhava para baixo, que eu via cada pessoa deitada em uma das plataformas, elas estavam com a boca aberta. Plataforma ou seria tipo uma maca?
O que é maca? É que naquela caminha de hospital. De É massagem. tipo uma caminha de hospital, Você fala plataforma, mas... dá a entender que é uma base gigantesca. Não, então, mas é uma base gigantesca, só que cada pessoa num triangular, só que os triângulos estavam meio que grudados um com o outro. Então tinha uma plataforma. Sim. E acima da plataforma como se tivesse macas e as pessoas flutuando. Só que eram triângulos, então, que elas estavam deitadas. Então, vamos entender. Tinha uma plataforma gigante. Sim. Como se fosse um quadrado hiper gigante. Quadrado hiper gigante. E acima delas tinha como se fosse uma camazinha em forma de triângulo. Em forma de triângulo. Pessoas deitadas nelas. Tinha muitas pessoas? Muitas. Tinha até ali mais ou menos assim, pelo que eu consegui ver, e tinha muito mais longe, em torno... Sumia. E cada plataforma, ressaltando, tinha... Uma pessoa. Só uma? Só uma, não tinha mais, era só uma. Cada uma tava em uma deitada. Parecendo aquelas camas de louco, Sim. Né? Aí eu olhava e eu perguntava se a gente tinha aquilo. Elas estavam de bocas abertas? Bocas abertas, com os olhos abertos, sabe? Por exemplo, um trem muito esquisito. Elas estavam paralisadas? Paralisadas. Meio muito Olhos estranho. abertos e bocas abertas. Bocas abertas, exatamente. Quando eu perguntei para você se a gente tinha aquilo, você perguntou que... você respondeu que todo mundo tinha. Não tinha uma que não tinha aquilo ali. Né? Que estava naquela situação. Que estava naquela situação. De estar deitado numa maca. De estar deitado numa maca, exatamente. Nas plataformas. Nas plataformas. E isso era mundialmente. Mundial. Aí, beleza. Aí eu perguntava o que iria acontecer com aquelas pessoas e com a gente. E você respondia, né? Eu vou falar assim de uma palavra burlar aqui dos humanos, mas é meio que mudar. Você respondia que os Dracos de Jeová iria burlar o sistema para que a gente fosse embora. Meio que mudar o sistema da onde a gente não ia ser levado ali para onde as pessoas iam ser levado. Quando você falou isso, eu perguntava o que iria acontecer com eles se eles fizessem isso. E você respondeu que eles iriam morrer, mas iriam morrer felizes. Os Dracos de Jeová. Os que vão trair ele. Os que vão trair ele. Vão trair Jeová. Vão trair Jeová. Não os Dracos que fora aqui das pessoas, do sistema, são os de Jeová. Que esses... Então você percebeu que Jeová vai ter uma grande traição. Vai ter uma grande traição. E esses Dracos vão ser mortos, mas vão morrer por próprio Jeová e outros Dracos. Mas morrerão felizes. Por a gente estar indo embora dali. Quando você falou isso, a gente foi se arrumar. Né? Não sei por que motivos. Porém, nós estava tudo ali na área de casa. E no quintal começou a descer um OVNI. Uma nave redonda. Quando desceu, abriu, como se fosse naquele filme mesmo dos Greys, onde sai aqueles Greys pequenininhos naquele filme antigo que você mostrou uma vez, que até desce a porta assim pro chão. Desceu aquela porta e a nave, só que saiu mais ou menos uns 15, 14 Greys pequenininhos, parecendo naquele filme. Eu acho que por mim aquilo ali era os Colupes. Eu não sei. Eles eram pequenininhos. Pequenininhos. Eu sinto que a gente ali ia embora. Não sei. Mas quando eles abriram lá e a gente estava olhando como se a gente estivesse esperando eles, eu me vi, depois disso cortou meu sonho, e eu me vi num salão grandão, só que parecia... Sabe o Smaug, quando ele tá andando dentro daquele lugar de ouro, sim, no filme do Hobbit? Uhum. Só que não tinha nada de ouro, era um salão gigante, parecendo naquele lugar onde ele tá, só que era um dragão preto, e eu não vou falar que eu me vi, mas eu senti como se fosse aquele ser era eu. Como, na verdade, não era eu, mas que eu iria despertar logo aquilo, né? Aí foi isso. Eu acordei. Agorinha. Tem nem 10 minutos esse sonho. É impressionante, né? A experiência dele. Essa noite eu tive com 2 encapuzados. Eu expliquei para sua mãe, tive uma missão e eu conversei com uma reptiliana, que é aquela mulher que eu te falei, ela é uma reptiliana da mesma daqueles clãs dos reptilianos negros, né? E realmente eles estão apressados. Eles estão apressados, porque na realidade
enquanto todo mundo está vivendo aqui, achando que está tudo normal, está o maior rebuliço lá fora. Um rebuliço gigantesco. Os próprios extraterrestres estão tensos. Os extraterrestres estão tensos. Imagina um extraterrestre tenso. Até Jeová está tenso, todos eles estão tensos, Enim estão tenso, né? Mas uma coisa bem interessante, Michael, que você disse aí, que você viu pessoas deitadas numa maca, de boca aberta e olhos abertos, como se elas estivessem hipnotizadas, e essas naves triangulares, elas estavam vindo para buscar as pessoas para levar embora para a nova Terra, para Nin. Foi o que eu senti, que elas iriam embora ali daquele lugar, da Terra. É a transferência para Nin. Está muito próximo a transferência para Nin e a destruição dessa realidade. Então, eles estão já preparando, a gente fala o transporte de logística. O transporte de logística é tirar as pessoas e levá-las embora. Mas esse sistema de burlar que você viu, os Dracos, até vou falar sobre isso, são os generais draconianos, que são grandes guerreiros cósmicos, e assim como o arcanjo Martuliel se arrependeu de ter vivido uma vida tão distante de Orion, que é um lugar tão maravilhoso, o arcanjo Martuliel, ele foi embora, ele se desprendeu das tropas de arcanjos de Jeová. Vários generais, lordes draconianos, também se arrependeram ao longo do tempo, porque na realidade o que existe em Nin ou no sistema Zeta Reticuli é você viver numa realidade onde é totalmente inversa à sua energia draconiana. Seria a mesma coisa do brasileiro, com estilo brasileiro, tentar viver no Japão como um japonês. Os Dracos são seres de energia de Orion, eles são draconianos, eles são seres fantásticos. Os Zetas Retículos, eles são praticamente como que... eles são frios, eles são como bonecos. Os Dracos têm emoções, eles riem, eles são felizes, eles ficam alegres, eles choram, eles têm raiva, têm fúria. Tanto que esta humanidade, o jeito deles serem é a cópia dos draconianos e os reptilianos. Eles riem, eles choram também. Então, imagina você viver sendo um brasileiro tão caloroso, viver numa região lá na Noruega, onde eles nem se olham. Onde estão os Dracos, eles estão muito pensativos em relação a viver em Zeta Reticuli. Mas, ao contrário, não são mais aceitos em Orion. Porque em Orion, eles não são mais bem-vindos. Uma coisa é você ser um arcanjo, outra coisa é você ser um draconiano. Então, o draconiano, ele não tem os privilégios de um arcanjo. O arcanjo tem muito mais privilégio. Então, eu entendo os generais draconianos que querem se sacrificar. Porque, na realidade, como eles não querem mais viver sobre as condições de Jeová, e por Jeová ter se aderido ao sistema de Zeta Reticuli, onde toda a energia draconiana, o modo, o sistema Draco vai ser reprimido e extinto, eles vão viver numa região que de frequência não tem nada a ver, eles preferem morrer. Preferem trair a Jeová como um ato de remissão ao cosmos, ao universo, e tentar salvar, mas salvar não o mundo inteiro. Porque você viu que o mundo inteiro estava em macas Sim. para ser transportados. Salvar aqueles que estão despertos na consciência cósmica. Aqueles que entendem a sua frequência, entendem a sua ligação cósmica com o seu lar cósmico. Aqueles que já estão desvinculados da energia de Jeová. Porque os Dracos, o que eles podem fazer? Eles podem, num ato de sabotagem, ajudar aqueles que não têm mais vínculos energeticamente com Jeová. Mas não que vá salvar o mundo inteiro, mas salvar aqueles que já reconheceram a sua ligação cósmica, já reconheceram a sua força com o seu lar cósmico, reconheceram que são filhos do universo. Por isso, esses Dracos, esses generais, como não tem mais
volta para casa, como eles não são mais bem-vindos em Orion por um ato de traição há muito e muito tempo atrás, e eles não querem mais seguir junto na linha de Jeová, e eles sabem que traem Dracos não tem perdão. Assim como Jeová não tem perdão de Orion para voltar lá, e os Dracos e os reptilianos, o que eles vão fazer? Eles vão se sacrificar. Eles vão burlar para que aqueles que estiverem mais próximos da sua conexão cósmica consigam voltar para casa o mais rápido possível. Então não quer dizer que é todos. Isso é questão de que aqueles, quanto mais próximo e mais ligado você estiver com o seu lar cósmico, quanto mais neutralidade você tiver, mais neutralidade religiosa você tiver e desapego da Terra, acredito agora que serão ajudados de uma maneira muito eficaz, mas para que os Dracos consigam ajudar, a pessoa tem que ajudar os Dracos. E uma coisa, as pessoas julgam tanto os draconianos, né? E eles vão se sacrificar, eles vão, porque sabem que a partir do momento que eles burlarem e houver uma fuga em massa, porque Jeová, ele conta com um as nas mangas, ele tem uma carta, eu não posso falar tudo nos canais, nos vídeos, infelizmente, eu não tenho autoridade, não posso falar todo despertar, não posso, eu tenho que falar igual eu falo nas leituras energéticas, é a única coisa que eu tenho aqui. Então eu não posso, às vezes eu me minimizo ao máximo para não poder quebrar regras, porque aqui existem regras, porque eu posso ser punido também. Mas esses Dracos sabem que é um ato de traição, eles não têm mais a guarda e a proteção de Orion, eles estão isolados. E Jeová e os outros Dracos que sobrarem, outros generais e outros guerreiros, vão matá-los, destruí-los, por traição. Então eles estão num labirinto que não tem saída. Mas eles fizeram uma escolha muito nobre, uma escolha de se sacrificarem, voltando à fonte, voltando aos primordiais, né, sendo destruídos, mortos, o universo é destruídos por Jeová e outros, porque eles não reconhecem mais nenhum tipo de... eles não reconhecem mais uma forma que eu posso dizer, eles não reconhecem ser legítimo mais a causa. A causa dos draconianos em Zeta Reticuli não tem legitimidade, Draco. A energia, o propósito draconiano das conquistas de mundos, conquistas de planetas, não existe mais legitimidade, Draco. Então os Dracos vão se tornar que viver como Zeta Reticulis, indo totalmente contra a sua natureza cósmica. Então por isso eles decidiram se sacrificar, porque já que eles estão num labirinto sem saída, então no universo nada se perde, tudo se recria, eles vão voltar para os primordiais, voltar para a fonte. Eles se sacrificarão cosmicamente para... Tem um Draco aqui, sabia, né? Tem forças draconianas aqui agora. Eles estão atrás de vocês aí. Eles estão me ouvindo. Então, onde eu falo para vocês, eles vão num ato de extrema generosidade e no ato de renúncia cósmica, por não ter a legitimidade de não poderem ter a natureza draconiana, eles vão se sacrificar. O que eu acho interessante é que o Michael consegue ler além das energias. Ele lê além das energias. E uma coisa interessante é que o Michael ancora na minha energia para obter as respostas dele. Já viu que sempre é eu que estou lá nas experiências dele conversando e explicando? Ele ancora na mediunidade dele, na minha energia, e ele começa a fazer a leitura da minha energia e vai extraindo informações. Mas muito top, Michael. Gratidão.